Depois de saírem da floresta em que elas estavam, Teresa e Claire foram para uma loja de roupas, que estava em uma cidade mais próxima. Em tal lugar, a guerreira do olhar prateado via Claire com uma roupa que ela achava boa e dizia: "Sim, ficou bem em você. Vamos levá-la." "Hã? Mas é muito cara." "Não se preocupe, eu tenho dinheiro. Além disso, eu dificilmente gasto meu dinheiro com algo." "Isso é tudo?" "Sim, nós vamos levar a roupa. Agora vamos indo." Após sair dessa loja, Teresa eliminava o Yoma que estava nessa cidade. A criatura caía no chão, e os moradores dessa cidade ficavam impressionados com o que tinha acontecido. Depois que Teresa guardou sua Claymore, os moradores diziam: "Uau, um ataque? Então isso é uma Claymore?" Nessa hora, um homem que estava carregando um saco de moedas caminhava para perto de Teresa e falava: "Obrigado. Não pensamos que você fosse encontrar o Yoma tão rápido. Não tínhamos para onde fugir. Isso é para você, a recompensa que nós combinamos." "Não preciso disso. Um homem vestido de preto passará por aqui mais tarde. Deem isso a ele." "Oh, entendo." Nesse momento, Claire ia até Teresa, e a bruxa do olhar prateado ficava pensativa por um breve momento, e então ela dizia: "Só mais uma coisa." Teresa colocava sua mão na cabeça da Claire e continuava: "Sobre a criança, eu gostaria de deixá-la sob seus cuidados." Claire ficava surpresa ao perceber que não ficaria mais com Teresa. O aldeão perguntava para a guerreira quem era essa menina, e Teresa respondia: "Eu encontrei ela nas minhas viagens. Ela está comigo, então não é um Yoma. Os pais dela estão mortos, e ela não tem outra família. Se alguém quiser uma filha..." O morador compreendia o que Teresa queria dizer, e eu mesmo falava: "Certo, esse é um vilarejo com poucas crianças. Eu tenho certeza que encontraremos alguém para cuidar dela." Teresa agradeceu ao aldeão por ele ter aceitado seu pedido. Só que enquanto os dois conversavam, Claire nessa hora resolvia tirar sua roupa. Teresa, assim como os moradores dessa vila, não entendiam qual era o motivo da Claire ter tirado suas roupas. A menina falava que não precisava delas. Ela não precisava de roupas ou sapatos caros. E enquanto lágrimas desciam do seu rosto, a menina dizia: "Só me deixe ficar com você. Quero ficar com você para sempre. Não quero mais nada." Teresa nesse momento ficava surpresa com o que a Claire disse para ela. A menina implorava para que Teresa aceitasse que ela fosse junto. A guerreira olhava para Claire e falava: "Claire, você mesma viu. O meu trabalho é matar Yomas. Eu não tenho mais nada. Eu só faço isso." "Não diga isso. Entrando nesse meio, você só estaria em perigo. Você e eu vivemos em mundos diferentes. Você deve viver como uma humana, com humanos. Ninguém aqui sabe sobre o seu passado. Estou feliz por ter encontrado você. Não te esquecerei." Claire abraçava Teresa e dizia para essa guerreira que ela não poderia ser feliz como uma humana. Enquanto os aldeões ficavam observando o que estava acontecendo, um homem cobria o corpo da Claire com a roupa que ela tinha jogado no chão. E então mesmo dizia: "Garotas não deveriam andar por aí nuas. Você tem uma roupa muito bonita." Depois de ver a atitude desse homem, Teresa dava um breve sorriso e dizia: "Eu a deixarei com você." E o homem que iria entregar o dinheiro para Teresa respondia: "Claro, não se preocupe, nós cuidaremos dela." À medida que Teresa se afastava do vilarejo, ela olhava para Claire e divagava: "Você deve viver como uma humana, com humanos. Claire, aqui você terá uma vida que nunca poderei te dar. Você poderá viver e morrer como uma humana aqui. E isso em si é a maior felicidade que uma pessoa pode ter. Adeus, Claire." Conforme o tempo fora passando, Teresa escutava galopes de cavalos, e em poucos instantes, uma tropa de cavalaria passava em alta velocidade do lado dela. Ao olhar bem para as pessoas que estavam conduzindo os cavalos, ela percebeu uma coisa: eles eram bandidos. E no meio dessa multidão, Teresa viu alguém acenando para ela. E essa pessoa era o Rig, o homem que não só teve sua mão arrancada por ela, como também ele queria matar a Claire. Depois de ter visto a cavalaria passando, ela percebia o que iria acontecer com essa vila. A cena nessa hora era cortada para os aldeões que estavam no vilarejo, e os moradores que habitavam este local escutaram o som de cavalos se aproximando, e alguns deles pareciam já saber do que se tratava. Enquanto Teresa corria até o vilarejo, ela pensava: "Eu deveria saber, não deveria ter bandidos por aqui. Eles estavam de olho no vilarejo, porque é isolado e inacessível. Mas eles sabiam que tinham Yomas lá, por isso os deixaram em paz. De certo modo, o Yoma estava protegendo o vilarejo, e eu me livrei dele." Após entrar no vilarejo, a primeira coisa que Teresa viu foi vários aldeões mortos. Depois de ter visto essa cena, ela começava a procurar pela Claire. Logo em seguida, a cena é cortada para o líder dos bandidos dando ordens para seus capangas: "Matem os homens, capturem as mulheres, peguem tudo. Graças à bruxa de olhos prateados, esse chiqueiro é nosso. Bruxa ou não, ela é nossa salvadora." Um dos aldeões tentava atacar o líder dos bandidos com um forcado. Entretanto, esse bandido rapidamente tirava sua espada da bainha e o atacava.
Ao fazer isso, o morador da vila teve sua ferramenta cortada, e posteriormente um ferimento de corte surgia no corpo desse homem. O mesmo se perguntava como que esse bandido conseguiu alcançá-lo, só que essas foram suas últimas palavras. O líder dos bandidos dizia que sua espada do Falcão é única. À medida em que os bandidos saqueavam o vilarejo, Claire corria até uma viela para se esconder. Porém, uma voz não muito amigável vinha fora dessa viela. Aí está você. Quanto tempo? Depois de caminhar pelo vilarejo afora em busca da Claire, Teresa eventualmente acabou encontrando o grupo de bandidos, e o líder deles começava a falar com Teresa. Ora, você por aqui? Agora aquele homem está morto. Não importa o quanto matamos ou quanto roubamos. O assunto é entre humanos. Não tem nada a ver com você. Ou você tem motivos próprios para nos matar. Mas isso seria matar humanos, não é? Teresa olhava para o lado e via Claire sendo arrastada, machucada. Riga olhava de volta para Teresa e dizia: Ah, é você. Esqueceu alguma coisa? Não se preocupe, eu cuidarei dela. Eu cuidarei muito bem dela. Ela é tão bonitinha quando grita o seu nome. Teresa nesse momento avançava na direção do Rig, tirava a Claire da mão dele e a carregava em seu colo. Nessa investida que Teresa tinha feito, ela arrancou a outra mão desse bandido. Rig falava para a bruxa do olhar prateado devolver sua mão. No entanto, por conta dela ter visto as atrocidades que os bandidos fizeram nesse vilarejo, e também por ter visto a Claire machucada, isso acabou sendo um gatilho para que ela fizesse algo que nunca mais poderia voltar atrás. Teresa quebrou uma regra fundamental da organização, que no caso seria não matar humanos. Os bandidos ficavam chocados com o que tinha acontecido com seu companheiro, e agora, com sua claymore em punho, a guerreira Teresa dizia: Façam suas preces, malditos. Seres imundos como vocês são ainda mais vis que o Ioma. Matarei cada um de vocês. Depois que Teresa ameaçou eliminar todos os bandidos que invadiram esse vilarejo, o líder deles dizia: Você está acabado agora. Você matou um humano. Matar cada um de nós, não tenha tanta certeza. Pensa que deixávamos esse vilarejo em paz porque tinha um Ioma aqui, Ioma ou Claymore. Quando vejo um inimigo, eu corto ele em pedaços. O líder dos bandidos sacava sua espada da bainha e atacava a Teresa com ela, mas para essa guerreira isso não era nenhum perigo, visto que a bruxa do olhar prateado bloqueou esse ataque facilmente. Ao bloquear tal golpe, os subordinados desse bandido acabaram sendo acertados pela espada. Um outro bandido falava para seus companheiros saírem desse local, senão a espada do seu líder irá acertá-los. Nada mal, você é a primeira pessoa que bloqueia o meu ataque. Logo em seguida, nos era mostrado como era essa espada do Falcão. A arma do líder dos bandidos virava um chicote, e esse bandido continuava tentando acertar Teresa. Porém, essa guerreira se esquivava casualmente desse ataque. Posteriormente, o bandido girava sua espada e dizia: Então, você pode ver isso? Essa é a verdadeira espada do Falcão. Ela se enrola como um chicote e funciona em longo alcance. Para o olho humano é apenas uma mancha. Ninguém pode desviar da minha espada, e ninguém pode me tocar. Terá sorte se chegar perto de mim. Você não passa de um alvo fácil. Todavia, para a infelicidade desse bandido, essas foram suas últimas palavras. Esse meliante não foi um desafio para a Teresa. Depois dos bandidos terem visto seu chefe morrendo facilmente pela Teresa, eles ficaram com medo dessa guerreira e resolveram fugir desse local o mais rápido que podiam, independente se fosse a pé ou a cavalo. Conforme o tempo fora passando, Claire começava a acordar e via Teresa. Você acordou, Claire? A menina ficava feliz ao ver Teresa na sua frente, e em seguida nos era mostrada a chacina que essa guerreira tinha feito. Ela havia matado todos os bandidos que atacaram esse vilarejo. Todavia, alguém estava observando Teresa em uma colina a uma certa distância. Essa pessoa era Orsay, o homem que entregava as missões para Teresa. Então você finalmente fez isso. Eu sabia que esse dia chegaria. A regra não tem exceções. Não importam as circunstâncias ou o motivo. Isso é lamentável. Teresa do sorriso abatido. A cena nessa hora era cortada para o dia da execução de Teresa, e Orsay conversava com essa guerreira. Isso é lamentável, Teresa. Oh, eu imagino. Claire nesse momento começava a chorar, e a guerreira do olhar prateado dizia: Não acredito nisso. Como isso foi acontecer comigo? Nunca pensei que perderia minha cabeça. Eu me esqueci. E quando acordei, estava tudo acabado. A organização, a regra que proíbe matar humanos. Eu esqueci tudo isso. Eu só queria proteger a garota, cuidar dela. Claire ficava chorando e Teresa continuava: Tenho uma última pergunta. Claire, o que acontecerá com ela? E Orsay respondia: Você não precisa saber, ela não é mais assunto seu. Entendo, acho que você está certo. Enquanto chorava, Claire falava para Teresa que ela não queria que Teresa morresse. Teresa olhava para Claire, e as outras guerreiras que estavam encarregadas de executá-la apontavam suas espadas para ela. Teresa nessa hora se despedia da Claire, e as executoras avançavam simultaneamente. No entanto, de repente, todas elas se machucaram ao se aproximar de Teresa. Nessa hora, Orsay e Claire ficavam impressionados com o que tinha acontecido, porém essas guerreiras não tinham morrido, e Teresa logo em seguida dizia:
Os ferimentos não são profundos. Elas irão se recuperar se usarem seu poder Yoke. Me perdoe, mas acho que não quero morrer agora. Orsay olhava para Teresa, e Claire conseguia se soltar das mãos desse homem. A mesma ia até onde estava Teresa para abraçá-la. Teresa começava a consolar a Claire, e Orsay perguntava: "O que quer dizer com isso, Teresa?" A guerreira do olhar prateado olhava para Orsay e respondia: "Isso é muito profundo. O motivo é muito simples. Eu encontrei uma razão para viver. De agora em diante, eu viverei pela garota." Orsay ficava surpreso com o que Teresa disse, e quando essa guerreira chegou perto dele, o mesmo falou que ela se arrependerá disso, e a bruxa do olhar prateado respondia que não iria se arrepender, afinal ela não tinha motivo para se arrepender. Depois que Teresa foi embora, outro membro da organização se encontrava com Orsay, e ambos começavam a dialogar um com o outro. Isso se tornou um problema, e pensar que a mais forte entre nós, Teresa do sorriso abatido, se rebelaria. Não tem com o que se preocupar. Chamem a de número 2 até o 5, e faça com que ela subjuguem Teresa. Depois que Teresa do sorriso abatido se recusou a ser executada e atacou suas companheiras, a mesma disse para Orsay que ela havia descoberto uma razão para viver sua vida. E posteriormente, Teresa saiu do local de sua execução com Claire. A cena cortava para algum tempo depois. Duas guerreiras Claymore estavam enfrentando vários Yomas enquanto conversavam. "Então, está um pouco tarde, mas eu posso perguntar uma coisa?" "Claro." "O que essa cidade é exatamente?" "Eu acho que pode ser chamada de Ninho de Yomas. Era uma cidade normal que foi destruída pelos Yomas. Assim eles se disfarçam de pessoas normais e comem os humanos que passam por aqui." Nessa hora eram mostradas duas guerreiras, e em seguida seus nomes eram revelados. "Então, quantos você pegou, Sofia?" "Vamos ver. Foram 7 até agora, Noel." "Hã?" "Não minta pra mim. Tem 13 mortos. Eu peguei 7. Então sobram 6 para você." "Ah, acho que errei nas contas. Eu estava contando desde o começo. Matemática nunca foi seu ponto forte. É por isso que você sempre será a número 4. "Hã? O que você está falando? Você é a número 4. Eu sou a número 3. Enquanto essas duas guerreiras ficavam batendo papo, os Yomas não perdiam tempo e atacavam. Só que nessa hora, essas duas guerreiras mostravam para essas criaturas o porquê elas eram consideradas a elite das guerreiras da organização. Aos poucos, vários Yomas eram mortos rapidamente. Depois de verem outros Yomas sendo mortos em instantes, uma dessas criaturas resolvia se esconder atrás de um pilar de pedra. Sofia notava que a fera estava se escondendo, e logo em seguida, com extrema facilidade, ela cortava essa pilastra junto com a criatura. Sua companheira Noel via isso e dizia: "Ha! Força bruta como sempre, igual um gorila." Após ouvir esse insulto, Sofia respondia: "Acrobacias como sempre, igual um macaco." "O quê? Você quer tentar me pegar?" "Você que começou." "Certo, vamos ver quem é número 3 agora." "Por mim tudo bem, eu estou cansada de discutir com você mesmo." Antes que Sofia e Noel entrassem em combate, uma outra guerreira aparecia e falava para as duas pararem com isso. Ela calmamente andava até onde estavam suas companheiras. Contudo, 2 Yomas surgia e tentava atacá-la de surpresa. Entretanto, essas criaturas eram mortas em um piscar de olhos. Depois de ceifar a vida dos Yomas, essa guerreira olhava para suas companheiras com um olhar sério e dizia: "Por que estão brigando entre si? As ordens foram eliminar os Yomas dessa cidade, não foram?" À medida que essa guerreira se aproximava, as Claymores conversavam com essa outra guerreira. "Irene, já faz um tempo. Entendo porque você é chamada de Irene da Espada Rápida. Nem vimos você tirar a espada." Irene olhava para suas companheiras, e Sofia complementava: "E não tem uma gota de sangue de matar aqueles Yomas numa distância dessas. Impressionante. Não é de se impressionar que você seja a número 2. As guerreiras olhavam para Irene e Noel dizia: "Qual é o plano agora que todos estamos aqui? Com certeza não é se livrar dos Yomas." Irene ficava em silêncio e Sofia falava: "É verdade. Qualquer uma de nós poderia fazer esse trabalho sozinha. Deve ter algum motivo para terem nos chamado aqui." Depois de ter escutado o que seus companheiros estavam dizendo, a guerreira Irene falava qual era o motivo delas estarem reunidas. "É para matar o número 1. Nós recebemos ordens para matar Teresa." As guerreiras Sofia e Noel se assustavam com o que Irene tinha dito, e então elas perguntavam: "Teresa? Você quer dizer a Teresa do sorriso abatido? Mas por quê?" "Ela matou humanos, um grupo de bandidos. Ela abandonou a organização depois de atacar as executoras dela." "Não. Verdade? Eu não acredito que ela iria tão longe. É o nosso dever submetê-la à execução. Por isso que lhe chamaram do número 2 até o 5, para aplicar a lei e combinar as nossas forças para matar Teresa." Sofia ficava confusa com o que Irene havia dito, e então ela dizia: "Número 2 até o 5. Então deveria ser 4 pessoas. Onde está a outra?" Irene concordava com Sofia e Noel continuava dizendo: "Então eles querem combinar nossas forças para lutar com a número 1? Interessante. Mas quem é a número 5? Você é mesmo uma idiota. É a Elda."
Irene nesse momento falava para Sophie e Noel que Elda não era a guerreira que estava nesse local, e sim a segunda guerreira mais forte da organização. Irene disse para suas companheiras que recentemente ela havia perdido seu rank de número 2, e agora ela era considerada a terceira guerreira mais forte da organização. As duas guerreiras que estavam na frente de Irene ficavam desacreditadas com essa notícia. Não seja doida, o que você está falando? Isso quer dizer... Correto, vocês são os número 4 e 5 agora. Não pode ser. A número 2 foi admitida faz pouco tempo. Ela é nova. Ela pulou para o número 2 nos últimos meses. Uma novata? Como alguém assim consegue ser a número 2? Não me faça rir. Se você tem algum problema com isso, tome você mesmo o lugar de número 2. Um olhar foi o suficiente para me satisfazer. De repente, uma outra guerreira caía no chão perto delas. Elas olhavam para essa guerreira e Noel dizia: "Quem é essa? Que idiota! Tem mais Claymores aqui?" Irene observava a situação e respondia a pergunta de Noel. É ela, que foi admitida recentemente, a nova número 2, Priscila. O quê? Você está brincando? Ela é só uma criança. A organização perdeu a cabeça? Como eu disse, se você tem algum problema, tome você mesmo o lugar da número 2. Noel sacava sua Claymore e ia até onde estava a Priscila. Sofia falava para ela esperar, porém Noel nem ligava. Segundo a própria Noel, ela iria mostrar para a Priscila o que era necessário para ser a número 2. Irene e Sofia viam sua companheira caminhando até Priscila. A guerreira que estava ajoelhada no chão olhava para essa Claymore e Noel falava: "Levante, nós vamos acertar só aqui mesmo." Nesse momento, Priscila começava a pedir desculpas por ela ter chegado atrasado, até porque ela havia levado um tempo para eliminar os Yomas. Noel ficava irritada com o que Priscila estava dizendo. "O que você disse?" "Eu disse levante e lute. Alguns Yomas não teriam te atrasado." A partir do momento em que Noel deixou de olhar para Priscila e observou o que estava atrás dela, nos era mostrado vários Yomas esquartejados, ao qual os mesmos foram eliminados pela Priscila. Noel ficava chocada depois de ver que muitos Yomas foram mortos. "O que é isso?" "Uma horda de Yomas fatiados." "Mas a batalha foi tão próxima e eu não percebi nada." Irene olhava para Priscila que estava no chão e começava a pensar. Não importa com que ela lute ou quantos eles são, ela mata todos eles, sem acabar com seu poder Yoke. Ela é como a Teresa do sorriso abatido, e ela odeia os Yomas mais do que ninguém. Minhas pernas tremem de medo quando eu a vejo em combate. Acho que as habilidades latentes dela são ainda melhores que as de Teresa. Normalmente eu não lutaria com Teresa, não importa quantos de nós fôssemos, mas quando vi Priscila mudei de ideia. Essa criança em breve irá ultrapassar Teresa. A cena nessa hora é cortada para Teresa e Claire. "Cansada, Claire?" "Estou bem, Teresa. Daqui a pouco chegaremos numa cidade que visitei há muito tempo. Poderemos descansar um pouco lá." "Certo." Logo após Claire e Teresa entrarem nessa cidade, a menina começava a puxar na capa da guerreira que estava lhe acompanhando. Teresa olhava para Claire e dizia: "Estamos vestidas assim para não chamar a atenção. Se alguém da cidade descobrir quem eu sou, teremos que ir embora. Entendeu? Se você tivesse ficado para trás, poderia estar dormindo numa cama boa e macia. Tudo bem?" Claire assinava com a cabeça, concordando. Porém, de repente, Teresa sentia a presença de algo e tirava rapidamente seu capuz. Os moradores percebiam que a mulher que estava entre eles era uma guerreira Claymore. Os mesmos perguntavam entre eles o que ela fazia nesse local. E logo em seguida era mostrado o motivo da Teresa ter desfeito seu disfarce. Um Yoma estava fazendo uma criança de refém. Teresa olhava para a criatura e dizia: "Droga, eu estava pronta para relaxar, mas você estragou tudo." As pessoas que estavam presentes nesse local olhavam para a criatura, e a guerreira Teresa falava que essa criatura era um incômodo. A fera nesse momento avançava na direção da Teresa. Entretanto, a bruxa do olhar prateado era mais rápida, e com um corte horizontal ela matava facilmente o Yoma. Os aldeões ficavam impressionados com o que eles viam. Depois de eliminar essa fera, Teresa guardava sua espada e pensava: "Agora teremos que sair da cidade." Porém, para a surpresa de Teresa, os moradores comemoraram a vitória dessa guerreira. Ela ficava sem entender o motivo disso, e um dos moradores dizia: "Obrigado. Não pensei que você fosse nos ajudar. Você é a nossa salvadora. Como nós podemos agradecer?" E Teresa respondia: "Eu não preciso de agradecimentos. Um homem vestido de preto irá..." O morador não entendia o que Teresa estava tentando dizer, mas logo em seguida, ela se lembrava que não fazia mais parte da organização. Nessa hora, o pai da criança que tinha sido pega pelo Yoma aparece e se reencontrava com seu filho. O mesmo perguntava para o menino se ele estava bem. Teresa viu o reencontro de pai e filho, e então ela voltava a conversar com um dos moradores. "Eu só estava de passagem. Esqueça isso." "Mas isso seria muito..." Teresa pensava por um instante e dizia: "Bem, um lugar para ficar e ajudar. Nós gostaríamos de descansar de nossa longa jornada. O que acha disso?" "Mas é claro, vamos preparar nosso melhor quarto para você. Você salvou nossas vidas. Por favor, fique o tempo que quiser." Claire olhava para Teresa e a guerreira respondia: "Isso iria ajudar." A cena nessa hora cortava para as duas em um quarto, e Claire do nada começava a rir. A bruxa do olhar prateado notava isso, e perguntava o que era tão engraçado, e Claire respondia:
Bem, essa é a primeira vez que eu vejo você tão surpresa. Eu nunca vi você assim antes. Pensei que eles não seriam amistosos com você. Teresa escutava o que Claire estava dizendo e falava para a menina que esta foi a primeira vez que alguém foi tão grato por ela ter ajudado. E então ela continuava a dizer: antes eu aceitava os pedidos das cidades e vilarejos que não podiam pagar recompensas. Aquilo parecia bem natural. Mas eu me sentia bem em salvar as pessoas dos idiomas sem receber uma recompensa. Claire nessa hora ficava feliz com o que a Teresa tinha dito, e depois perguntava para essa guerreira se ela poderia dormir junto com ela. Teresa falava para a menina que o quarto tinha 2 camas, e perguntava para Claire por que ela queria ficar apertada em uma cama. Só que quando Teresa olhou para Claire, a mesma viu que a menina já estava dormindo. Ela disse que não precisava de uma cama, mas ela dormiu assim que se deitou em uma. Deve ter sido difícil dormir no chão. Teresa colocava sua mão na cabeça da Claire e falava: durma bem. Vamos descansar aqui por um tempo. Enquanto Teresa e Claire estavam no quarto, alguém chegava nessa cidade, e essa pessoa caminhava por esse local. Teresa notava a presença dessas pessoas e falava. 3 estranhas auras de Yomas acabaram de entrar na cidade. Nessa hora era mostrado que as pessoas que entraram nessa cidade estavam caminhando por esse local. Teresa se escondia atrás de uma parede e dizia: provavelmente são minhas companheiras, e elas são fortes. Então elas são as assassinas que foram enviadas para me punir. À medida que as guerreiras se aproximavam, Teresa pensava: preciso suprimir a minha aura, assim elas não descobrirão que estou aqui. Não posso deixar que elas me encontrem, apenas passem direto. Mas você não é do tipo que faz isso, não é? Nessa hora eram mostradas as guerreiras que foram encarregadas de eliminar Teresa. Elas eram da esquerda para a direita: Irene, Noel e Sofia. As executoras de Teresa olhavam para a pousada em que ela estava e conversavam. É aqui. Sim, ela está em um lugar bem elegante. Vamos lá. A guerreira Irene foi a primeira a entrar nessa hospedaria. Enquanto subia as escadas, ela se desculpava com o atendente por estar invadindo esse local. Sofia entregava para esse homem um saco de moedas e falava que essa quantia era pelo quarto delas. O homem dizia que o tanto de moedas que ela entregou era muito. Sofia falava que ele poderia ficar com as outras moedas e terminava dizendo para ele pensar nisso como um aluguel pelo prédio inteiro. Irene entrava no quarto em que estava Teresa e Claire, e a guerreira do sorriso abatido dizia: ah, já faz um tempo, Irene. Você parece bem. Irene nessa hora cortava apresentações e falava: vim atrás da sua cabeça, Teresa. Nós veremos isso. Irene começava a usar sua técnica espada rápida, e Teresa falava: não me importa que você use a sua espada rápida, mas deixe a garota fora disso. Não se preocupe, estará tudo acabado antes dela acordar. Irene atacava Teresa com a sua técnica de espada rápida, porém seu oponente bloqueava esse ataque facilmente. O que foi? Parece que sua espada está presa. Nessa hora, as 2 guerreiras começavam a manusear suas claymores com extrema agilidade. Teresa dizia para Irene que ela havia melhorado suas habilidades, mas ainda não era boa o bastante. Conforme as 2 guerreiras usavam suas espadas, Claire acordava de seu sono por causa do som das colisões das espadas. Sofia, que estava no andar de baixo, caminhava até onde Irene e Teresa estavam se enfrentando. Essa guerreira deduzia onde elas estavam exatamente, e espetava para cima com sua claymore no local onde estava Teresa. A guerreira do olhar prateado percebia um ataque vindo de baixo e saltava para trás. Claire chamava a Teresa, porém a guerreira falava para a menina não se mexer e que era para ela ficar onde está. Noel aparecia atrás de Teresa vindo pela janela e preparava um ataque. Irene não perdia tempo e avançava na direção da sua inimiga. Teresa via que estava encurralada e nesse momento ela pegava Claire em seu braço e saltava de uma janela para fora da hospedaria. Noel ficava brava por não ter conseguido acertar Teresa. E posteriormente, Teresa a insultava. Depois de ter chegado ao solo, uma outra guerreira estava parada esperando pela Teresa. Teresa sentia a presença de alguém atrás dela, e quando ela virou para ver o que era, a guerreira do olhar prateado ficava em dúvida. Tinha mais uma? Mas eu nem senti a hora dela. Quem é ela? A guerreira que estava parada na frente de Teresa quebrava o silêncio e conversava com ela. É uma honra te encontrar. Sou Priscila. Acabei de ser admitida. Perdoe as minhas grosserias, mas viemos atrás da sua cabeça. Após Teresa se deparar com Priscila, um dos moradores dessa cidade se via com dúvida perante a situação que o mesmo presenciava. O que? As Claymores estão lutando entre si? Nessa hora, Noel começava a ficar estressada com Priscila e a chamava de tola. Já sua outra companheira, Sofia, abria a porta da hospedaria e se deparava com Priscila. Depois de ver sua companheira na sua frente, a guerreira do olhar prateado dizia: ah, meu Deus, o plano era ela vir por trás, mas ela não está tentando se esconder. É ela contra a Teresa do sorriso abatido. Ela acha que pode vencer atacando pela frente. Teresa encarava a guerreira que estava na sua frente e falava para Claire ficar para trás. Na hora em que a menina iria falar com Teresa, essa guerreira dizia para ela não se preocupar, porque ela ficaria bem. Tudo o que Claire teria que fazer era acreditar no que Teresa estava dizendo. Assim como ela disse anteriormente, a menina escutava as palavras de Teresa e em seguida se afastava. Posteriormente, a guerreira do olhar prateado levantava do chão, pegava sua claymore e começava a conversar com a guerreira que estava na sua frente. Priscila, não é? Me responda uma coisa. Você poderia ter me atacado na hora que eu caí. Por que não fez isso? Você poderia ter me machucado. Mas isso seria muita covardia, não acha?
Também quero perguntar uma coisa. Por que você não se rendeu antes? Você quebrou as regras da organização. Teresa nesse momento não dizia nada. Entretanto, ela escutava o que sua executora tinha a dizer. Nosso trabalho é matar os Yomas e proteger vidas humanas. Arriscamos nossas vidas lutando pelos humanos. Matar um deles seria destruir a confiança que nos esforçamos tanto para criar. Priscila nesse momento ficava em guarda e dizia: me perdoe, mas pelas regras da organização, eu preciso levar sua cabeça. Depois de ter escutado as palavras de Priscila, Teresa dizia: você fez um bom trabalho justificando a lógica deles. Isso pode fazer sentido, mas se você não se importa com o que eu vou falar, o mundo real não funciona dessa maneira, mocinha. Após Priscila escutar Teresa chamando ela de mocinha, a mesma avançou na direção da sua inimiga com sua espada. Teresa via que Priscila tinha se movimentado a uma velocidade absurda, e rapidamente bloqueava o ataque dela com sua Claymore. As duas se encaravam por um breve momento, porém Teresa não perdia tempo, e atacava Priscila com corte horizontal. Entretanto, sua inimiga saltava para trás de Teresa, e desferia nela um ataque pela costa. Todavia, Teresa se defendia, e no mesmo instante, ela fazia uma estocada com a sua Claymore. Mesmo estando a curta distância, Priscila se esquivava desse ataque sem demonstrar dificuldade. Essa guerreira tentava atacar Teresa, após ela ter feito sua estocada. Mas a guerreira de sorriso abatido rapidamente se esquivava. Priscila fazia outro ataque horizontal, só que desta vez, Teresa teve que se defender. Sofia e Noel ficavam impressionadas com a intensidade desse combate, e a batalha continuava. Priscila manuseava sua Claymore para trás, pegava impulso e saltava na direção de Teresa fazendo um ataque vertical. A bruxa do olhar prateado bloqueava esse golpe, e desferia em Priscila outro ataque horizontal. A guerreira de rank 2 nessa hora dava um pulo e ficava bem próxima de Teresa. A mesma atacava sua inimiga, só que ela mais uma vez se defendia. Teresa nessa hora percebia que sua oponente era forte, e à medida em que as duas se enfrentavam, Noel e Irene conversavam. Nada mal, ela está aguentando sozinha contra a Teresa. Você sabe por que ela é chamada de Teresa do sorriso abatido? Não é porque ela está sempre sorrindo quando mata os Yomas. Isso não é diferente de você ou da Sofia, mas só a Teresa é chamada assim. Noel pensava por um breve momento e dizia: verdade. Então por que isso? Diferente da força de Sofia, da minha velocidade e da sua agilidade, o único talento dela é seu sorriso. Mas ela é excelente em todas essas coisas. Isso não é bem verdade. Cada um dos nossos talentos é melhor que o dela. Noel se via com dúvida e Irene falava: o que torna Teresa melhor é sua habilidade incomparável de sentir a aura Yoki. Enquanto Teresa e Priscila travavam sua batalha, Noel dizia: a habilidade dela de sentir a aura Yoki, qualquer pessoa que é admitida pode. Irene interrompia Noel dizendo: Teresa pode sentir mais do que apenas a localização de um Yoma. Ela pode sentir a força e a velocidade da energia Yoki fluindo pelo corpo. Aqueles que lutam usando o poder Yoki, comandam para as partes do corpo que eles querem mover. A pessoa não percebe isso. Você percebe o que isso quer dizer? Noel não entendia o que Irene estava querendo dizer, e então Irene concluía sua explicação. Teresa pode sentir nossas ações, antes de nos movermos, conforme usamos nosso poder Yoki. É por isso que Teresa do sorriso abatido achará mais difícil vencer Priscila, porque ela luta com seu poder Yoki totalmente suprimido. Devido a Teresa não conseguir sentir a aura Yoki de Priscila, ela estava começando a ter dificuldades nesse combate. Priscila atacava Teresa com uma estocada, porém as duas eventualmente acabaram colidindo suas espadas na mesma hora, e o estrondo sonoro dessa colisão foi tão alto que alguns dos moradores desse local tiveram que tampar seus ouvidos. Droga, isso é absurdo! Uau, incrível! O som das espadas delas podiam quebrar vidro. A garota é muito boa, ela é um oponente à altura. Só que de repente algo começava a incomodar Noel. Depois que ocorreu essa colisão de espadas, Teresa acertava um ataque de raspão no rosto da Priscila. E a partir de agora, quem estava começando a ser pressionada era Priscila. Irene percebeu essa mudança repentina no combate e pensava: provavelmente está na hora. Irene sacava sua Claymore e dizia: está na hora de ajudar Priscila. Do jeito que as coisas estão indo, é a cabeça dela que vai cair. Hã? Mas você acabou de falar. No momento, as chances estão a favor de Teresa. Priscila está lutando cegamente. Isso quer dizer que Teresa não precisa das suas habilidades especiais para lutar. Priscila não era páreo para ela o tempo todo. Por conta dessa mudança no combate, Priscila começava a pensar: o que está acontecendo? Eu fiquei lenta de repente. Espere, ela ficou mais rápida? Como? Por quê? Eu lutei com dezenas de Yomas. Eu sempre protegi os humanos. Ela é a vilã. Ela assassinou humanos. Então por que eu não consigo vencer? Por quê? Por quê? Por que eu não consigo vencer? Conforme a batalha ficava a favor de Teresa, essa guerreira pensava: é assustador. Lá no fundo ela guarda um monstro. Na hora ela fica incrivelmente forte. Eu posso conseguir vencer agora. Quem sabe na próxima vez. Teresa olhava para Claire, que estava junto com os moradores dessa cidade, e falava: desculpe, mas eu ainda não posso morrer.
Quando Teresa ia acertar a cabeça da Priscila com sua Claymore, nesse instante Irene aparecia para ajudar Priscila. Ela bloqueava o ataque de Teresa, protegendo até então sua companheira de ter uma morte iminente. Irene tentava desferir um ataque horizontal, porém Teresa se esquivava. Noel, que estava dentro da pousada, saltava da janela e tentava surpreender Teresa. No entanto, essa guerreira rapidamente se defendia desse ataque. Em seguida, chutava Noel de volta para a pousada. Sofia sacava sua espada e atacava Teresa. Só que nessa hora, Teresa pulava na espada e tentava acertar Sofia enquanto estava no ar. Todavia, Sofia desviava desse golpe. A partir do momento em que Teresa pisou no solo, as outras guerreiras a cercavam. Noel dava uma risada e dizia para Sofia: "Ela pegou você." E Sofia logo em seguida respondia: "E daí? É melhor do que ser chutada. Por favor, parem com isso. Eu não me importo que regra ela quebrou. Todas nós em cima dela Me deixem fazer isso sozinha." "Não seja tola. Se não ajudarmos, será a sua cabeça que irá cair. Você deveria saber isso agora." Priscila entendia o que sua companheira estava dizendo, e Irene prosseguia: "Não viemos aqui para testar suas habilidades. Estamos aqui para punir uma traidora, e para fazermos isso, nós precisamos escolher a maneira mais eficiente." Irene, nessa mesma hora, começava a liberar sua energia Yoke. Seus olhos mudavam, e então ela dizia: "Nós vamos cobrir você, então apenas pense na melhor maneira de derrotar Teresa." Noel e Sofia faziam a mesma coisa que sua companheira Irene. Um dos moradores dessa cidade que estava assistindo esse combate dizia que tinha sentido um calafrio. Após Priscila ver suas companheiras liberarem sua energia, a mesma dizia: "Tudo bem, então. Nós vamos acabar com ela. Não iremos perdoar traidoras que quebram as regras e trazem vergonha para a organização." Teresa olhava para Priscila e sua inimiga falava: "Desculpe, Teresa. Eu queria encarar você sozinha, mas isso é tudo culpa sua." Priscila liberava sua energia Yoke, e ao fazer isso, as pessoas que estavam perto do local conseguiam sentir uma forte pressão que o poder dela exalava de seu corpo. Teresa via que as 4 guerreiras que foram enviadas para matá-la irão começar a levar o combate a sério. Priscila dava um sinal para suas companheiras e atacava primeiro, porém Teresa bloqueava. Logo em seguida, Irene, Noel e Sofia avançavam simultaneamente na traidora. Teresa viu o ataque delas chegando e pulava para escapar. Entretanto, Noel saltava para trás de Teresa e desferia um ataque nela. Todavia, sua inimiga bloqueava. Sofia corria para tentar acertar Teresa, enquanto ela estava caindo, mas Teresa era mais rápida. Essa guerreira girava seu corpo e almejava um ataque na cabeça de Sofia. Entretanto, Sofia se esquivava. Noel via que Teresa estava de costa e dava uma estocada com sua Claymore. Teresa nessa hora pegava um impulso e escapava desse ataque, dando um mortal para trás de Noel. Após essa guerreira ter feito isso, quando a mesma pisou no chão, sua capa começava a rasgar, e Teresa sentiu uma presença atrás dela. Ela rapidamente se defendia do ataque de Irene, e o impacto desse golpe foi tão forte que até mesmo o solo chegou a rachar. Priscila aparecia atrás de Teresa e almejava cortar a cabeça dela, só que a guerreira de sorriso abatido escapava desse ataque dando uma cambalhota. Após pousar no chão, Teresa mostrava sua Claymore para Irene e Priscila. Ela estava com sangue. As duas guerreiras ficavam surpresas com o que viam, e de repente Irene caía no chão. Ela tinha sido acertada pela Teresa, sem nem ao menos ter percebido. À medida que o combate entre Teresa, Noel e Sofia acontecia, Priscila conversava com Irene. "Irene, fale alguma coisa." "Não se preocupe comigo. Vá. Mas... eu te falei, apenas pense na melhor maneira para derrotar Teresa. Me esqueça. Use toda a sua força para pegar a cabeça dela." Eu irei." Priscila usa mais uma vez sua liberação de energia Yoke e se juntava a Noel e Sofia. Após Priscila se juntar às suas companheiras, Irene dizia: "Droga, quem pensaria nisso? Eu tinha tanta certeza que nós 4 poderíamos pegar ela. Eu a julguei mal de novo." Nessa hora, a cena voltava para o local do combate, e era mostrado Teresa sendo a única guerreira de pé. Para piorar ainda mais as coisas, completamente ilesa. Teresa havia derrotado as 4 guerreiras mais fortes da sua geração, sem nem ao menos ter liberado seu poder Yoke.